serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, e varões de fama. E viu o Senhor a maldade do homem, e se multiplicara sobre a terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe no seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem aos animais, até os répteis, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimentos na arca, e abetumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo os terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie manterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem em vida. E tu toma para ti de toda a comida que come, ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Senhor nosso Deus, Pai, mais uma vez queremos te agradecer por tua bondade sobre as nossas vidas. Tua palavra foi lida, Senhor, e ela é viva, é eficaz, e ela tem o poder de transformar vidas. Nós te pedimos, Senhor, que ela cumpra o propósito pelo qual foi lida,
Ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos dê entendimento de porção dessa palavra, que ela seja compreensível e que ela seja aplicável nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Amém? Ok, queridos. Então, nós estamos nessa conferência e o tema dela é a família cristã e os desafios atuais. Um tema muito interessante, mas eu queria pegar desse tema e queria colocar uma interrogação nela agora, a título de introdução, para a gente fazer um exercício de mente agora. Se nós tivéssemos uma interrogação aí no final, então nós iríamos ler o tema da seguinte maneira: a família cristã, nós poderíamos então acrescentar, né, quais são os desafios atuais para a família cristã. A família cristã e os desafios atuais, quais são eles? E se você pudesse pensar nisso como uma pergunta, o que é que iria lhe vir à mente como resposta? Se nós tivéssemos agora algumas cadernetas e algumas canetas e cada um de nós aqui, fizéssemos o nosso levantamento do que nós encaramos e vemos como maior urgência e maior necessidade como desafio, para que a gente então pudesse conversar, bater um papo, falar e trazer entendimento para que a gente pudesse então nos proteger e proteger a nossa casa desses desafios. Então, talvez a gente pudesse pensar em alguns, e ontem à noite foi bem falado e trabalhado aqui na igreja a questão da influência das redes sociais na família, de que forma, né, as redes sociais têm então tomado proporções negativas nas nossas famílias e como nós podemos nos resguardar disso, do advento da tecnologia, juntamente com a internet e a questão das redes sociais. Mas o que poderia ser mais? Nós poderíamos pensar que um dos desafios da família cristã pode ser falta de tempo. Está todo mundo correndo demais, está todo mundo atrás de alguma coisa, e a família precisa esperar um pouco até que a gente consiga realizar algumas coisas, e a gente então tira um tempo para não dar tanta atenção à família, na ideia de que nós estamos fazendo algo de bom para realmente resguardar a nossa família. Dar um conforto, uma segurança, enfim. O que poderia ser mais? Tantas coisas que nos vêm, as amizades, os relacionamentos dos nossos filhos, a entrada dos nossos filhos na faculdade, no ensino superior. Então, a gente poderia fazer uma lista. Mas eu queria pensar com a amada igreja da seguinte forma, de que os desafios da família cristã hoje são os mesmos desafios da família de Adão. Os desafios da família cristã, os desafios de hoje, é o mesmo desafio da família de Noé. É o mesmo desafio da família de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, da nação israelita. Os desafios, eles são os mesmos. Os mesmos. E qual era o desafio dessas famílias? Qual era o desafio de Adão e Eva? Qual era o desafio da família do justo Noé, do qual nós lemos o texto agora? Você tem uma ideia? Uma noção do que seria? Eu lhe digo, o desafio era
adoração ao Deus único, vivo e verdadeiro. A adoração ao Deus que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas pelo seu bom propósito para si. E aí ele então coloca e dá o privilégio ao homem de poder desfrutar da sua criação. E nós precisamos lembrar do primeiro propósito pelo qual existimos, que é exatamente a adoração. A princípio, nós existimos para desfrutar, para amar, adorar, gozar a Deus de com toda a nossa força. Então, o desafio para a família cristã é a adoração genuína ao Deus Pai Todo-Poderoso. O que é que acontece? Acontece que o tempo vai passando, as coisas vão tomando formas diferentes e nós achamos que nós precisamos mudar as armas que temos para defender a nossa família. Pense comigo aqui o seguinte: em 1994, quando eu e Alice casamos, o que é que se via como um grande inimigo para a família cristã? Era a televisão. A televisão era um negócio. Tudo que a televisão estava propondo, através das séries, através das novelas, através dos filmes. E como estava entrando de forma muito sorrateira, através daquele aparelho, ora grandão, ora fininho, mensagens no nosso lar que distorcia os valores cristãos, e nós estávamos então em conferências para então estimular os crentes a saber usar o controle remoto. Nós precisamos saber usar o controle remoto. Quem manda na televisão somos nós, não é ela que manda. Era uma loucura. Era lá os desafios daquele momento. Vocês lembram disso? O que é que nós temos? Nós temos o seguinte: nós temos o inimigo das nossas almas aproveitando daquilo que vai tomando novas características por causa da modernidade e potencializando os seus ataques direto contra a família. Então, nós evoluímos da TV para tudo que nós temos através da internet hoje. A gente quase não fala mais sobre a televisão como inimigo. É uma coisinha menor chamada celular, por exemplo. A televisão deixou de ser o vilão e o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, o inimigo que tenta macular a glória de Deus, ele então potencializa as suas armas e as suas investidas. Então, tantas coisas que vêm contra a família. Pensarmos em tudo o que a internet oferece por esse lado ruim, já foi dito que ela é benéfica, mas pelo lado ruim, tudo o que ela oferece. Pensarmos de como as músicas perderam totalmente a sua essência e quase como uma regra, as músicas têm que ter letras que ofendem a família
o lar tradicional, a vida do esposo e da esposa, dos filhos, e tudo o que a sociedade vai trazendo para si de novidade, tem essa condição de tentar atacar as bases da família. O que foi que o inimigo fez? Ele aproveitou daquilo que é bom, como é do seu caráter distorcer, ele potencializou, então, a sua artilharia, as suas armas, investindo contra a família. Ok? Beleza. E Deus? E Deus? Deus não fez nada, gente. A impressão que dá é que assim, não, Deus parou no tempo. O inimigo aproveitou aí as internet, aproveitou a música, aproveitou a cultura, aproveitou o ensino e ataque direto. E Deus? Queridos, Deus não precisa inovar. Aquilo que Deus tem definido como padrão e regra para a vida dos seus filhos, não altera, não sofre, não passa por mudanças, acompanhando a moda. A arma que temos, ela permanece a mesma, por uma simples razão, porque ela é suficiente, porque ela é eterna, porque o nosso Deus é imutável, e nós temos, contra todas as investidas do diabo, contra todas as investidas dessa sociedade caída, contra o nosso lar, contra tudo o que é de Deus, nós temos a suficiência das Escrituras. Nós temos a palavra de Deus que é para sempre. Nós temos a palavra de Deus que é de eternidade a eternidade. Então, o inimigo precisa mudar o tempo todo a sua estratégia. Deus não. Ele tem a sua palavra. E através da sua bendita palavra, nossas famílias podem estar protegidas, a salvas e seguras. Então, entenda aqui, querida igreja, que o que nós encontramos como desafios para as nossas famílias é aquilo que é secundário. O maior desafio para a minha família hoje é nós adorarmos o Senhor no nosso lar e na nossa casa. Se nós nos mantermos fiéis, pode inventar roda, pode inventar o que quiser, mas nós estamos alicerçados no fundamento que não tem mudança. Deus, Ele tem um meio de tratar com o ser humano, com as pessoas. Ele tem uma maneira de se revelar, e Ele o faz pelas suas Escrituras. Se nós aplicarmos os seus princípios e valores, se nós colocarmos
as Sagradas Escrituras sendo base do nosso relacionamento com Deus, certamente nós teremos vitórias. Aonde é que está a derrota da família, irmãos? Onde é que está a derrota do cristão ou da igreja? Aspas. Está em negligenciarmos a palavra de Deus e nos amoldarmos aos padrões do mundo. Aonde a família estiver sendo atacada deliberadamente, muito possivelmente, princípios da Escritura, da palavra de Deus estão sendo negligenciados e nós estamos abrindo as portas escancaradamente para que valores mundanos, mundanismo, sente à mesa conosco. Se é que nós estamos sentando à mesa. Se é que nós estamos reunidos como família no nosso lar. Tem um escritor americano, o Joel Beck, ele publicou um livretozinho pequeno, Adoração no Lar. Tem 5 capítulozinhos pequenos, desses livretinhos que você coloca. E a proposta do pastor Joel Beck é exatamente o resgate da adoração através do culto doméstico e dos devocionais no lar. Acredite, irmãos, talvez essa não seja a realidade dessa comunidade, mas as famílias cristãs, elas não praticam mais o culto doméstico, não é o pequeno grupo. O pequeno grupo é uma bênção para a multiplicação da igreja. Esse pequeno grupo é outra coisa. Eu estou falando de devoção entre a família. Deixa eu abrir um parêntese, eu preciso jogar algumas coisas, só a título mesmo de mexer com o nosso coração. Qual foi a última vez, e pode ter sido hoje, glória a Deus que tenha sido, que nós lemos a Bíblia como família? Meu irmão, minha irmã, casados, qual foi a última vez que nós oramos como casal, marido e mulher? Qual foi a última vez que no nosso lar houve uma celebração ao nome do Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso? Ele foi louvado pelos lábios da nossa família. Irmãos, a nossa essência é a adoração. E onde é que se começa a adoração? Você consegue entender, queridos, que o propósito de Deus em relação ao núcleo de adoração passa necessariamente por lar e por família? Ele faz toda a sua criação. Por ter feito, não é mais Deus. Se não tivesse feito, não era menos Deus. Ele é Deus eterno, sempre, do mesmo jeito. Ele não precisa provar, não precisaria provar nada. Mas aí ele faz a sua criação e coloca um casal.
que vão constituir família. Não tem templo no jardim. Não tem denominação no jardim. Não tem nem conferência. Tem um casal que irá olhar para as feituras de Deus e irá, então, adorá-lo. O pastor Joel Becker, ele escreve uma coisa que é muito interessante. Aspas. Toda igreja deseja ter crescimento. No entanto, é surpreendente como poucas delas buscam promover isso por meio de uma ênfase na necessidade de se criar os filhos na verdade do Evangelho. Poucos lutam com o porquê de muitos adolescentes se tornarem membros apenas nominais das igrejas, com uma mera noção de fé ou abandono da verdade evangélica em troca de doutrinas não bíblicas e modismo na adoração. Nós queremos ter filhos crentes sem adoração no lar. Vocês precisam ter uma paciênciazinha comigo, é só uma crise de alergia mesmo. Queridos, a igreja, ela é uma extensão do lar. O mundo, a sociedade, eles vão usar artilharia calibre grosso contra a família. A pergunta para nós é se o nosso lar, ele é abrigo, ele é segurança para os nossos filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É porque o assunto, ele é muito abrangente. Nós negligenciamos a evangelização dos filhos. As famílias têm errado muito nisso. Nós falaremos amanhã à noite, quando nós estivermos pensando sobre criar os filhos para a glória de Deus. Nós temos um dever de evangelizar e de orientar os nossos filhos em todos os princípios bíblicos. Os nossos filhos são pequenos e eles precisam ser evangelizados, eles precisam ser trabalhados, eles precisam conhecer a palavra de Deus, amar essa palavra e amar o Deus dessa palavra. Os nossos filhos chegarão à idade que eles precisarão sair. Eles vão ter que tomar decisões. Eles vão ter que ir para a faculdade, para a escola, vão para o trabalho. E lá eles estarão à mercê de essa enxurrada de tudo que o mundo oferece. A Esther, ela foi para a faculdade com 16 anos. Nós tínhamos que tomar uma decisão se a gente permitia ela ir morar em Fortaleza e entrar na UFC com 16 anos. E isso foi uma decisão muito difícil. A gente teve que ir. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E um pastor colega disse: você conhece a filha que tem.
E você conhece os investimentos que você fez na vida dela até agora com 16 anos. Ele não disse outra coisa. E a decisão foi que nós permitimos então ela ir. E logicamente, como os jovens que estão aqui, e os pais aqui conhecem, a cidade de Sobral é uma cidade universitária, sabem dos desafios que é o campus. E por 5 anos nós acompanhamos esses desafios que a Esté sofria todos os dias. A questão é que nós tínhamos a segurança de que ela tinha informações e nós poderíamos continuar pastoreando ela, lhe dando informações que lhe seriam suficientes a tomar as decisões corretas. A minha pergunta é se o nosso lar e a nossa família é abrigo e segurança para os nossos. Se eles recebem em casa as porções corretas das Escrituras, se nós transmitimos a eles, a nossa esposa, ao nosso esposo, aos nossos filhos, as verdades bíblicas, que eles carregarão por onde eles forem e serão suficientes para eles então poderem entrar aonde há necessidade de entrar naquela circunstância da vida, sem se corromper diante das propostas desse mundo. A base é casa. Nós não queremos investir no culto doméstico, na adoração no lar. E nós queremos que as coisas se resolvam através da pregação do pastor. Ou de uma oração mágica do pastor que transforme a minha casa, sem na minha casa está havendo uma adoração, uma vivência de adoração a Deus. A igreja é a extensão do lar. O mundo usa as suas armas, mas a nossa casa é proteção. A adoração, ela tem como berço o lar e o núcleo familiar. Isso se torna muito compreensível através da observação da primeira família. Deus, como eu já disse, institui um casal, uma família, para adorar. O seu erro foi exatamente deixar de adorar e dar atenção a coisas secundárias. Veja o que é que diz o pastor Joel. Creio que uma das principais razões para esse fracasso é a falta de ênfase no culto doméstico. Muitas igrejas e lares, creio que uma das principais razões para esse fracasso é a falta de ênfase no culto doméstico em muitas igrejas e lares. Ele é algo opcional, ou no máximo uma prática superficial, como uma breve oração de agradecimento antes das refeições. Consequentemente, muitas crianças crescem sem nenhuma experiência ou impressão da fé cristã e da adoração como uma realidade diária. Queridos, algumas coisas nós repetiremos de hoje para amanhã. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. É em casa.
Sabe onde é que nós ganhamos o coração dos nossos filhos? Em casa. Sabe onde é que nós passamos a impressão correta de adoração aos nossos filhos, adoração ao Deus verdadeiro? Em casa. Então, logicamente, nós estamos secularizados. E, assim, de forma muito displicente, nós temos vivido um mudanismo cristão. Pegue a criancinha. Nós trocamos ensinar a criança a conhecer a palavra de Deus por 3 palavrinhas, por Superbook, lembre aí, por Turminha da Graça. Nós nos damos por satisfeito em saber que os nossos filhos assistem videozinhos legais que têm conteúdo cristão. E os nossos filhos vão aprendendo a história de Davi, com o reforço da escolinha bíblica e tudo, mas nós ficamos mortos de satisfeito, porque ele viu lá o videozinho e ele canta a musiquinha lá, ele sabe um pouquinho da história e tudo mais. Eu tenho uma pergunta para você. Você deve conversar com seu filho pequeno sobre adoração a Deus? Você deve sentar com o seu jovem, com o seu adolescente, para falar de adoração, para mostrar o amor que devemos nutrir pelo nosso Deus? Deuteronômio 6 é a prática do devocional na família, no dia a dia, no cotidiano. Quando estiverem com ele andando, sentado no caminho, na porta, você encucará, você colocará, você irá dizer: de que maneira nós estamos investindo da palavra de Deus da maneira correta no coração dos nossos filhos? Nós temos aproveitado as oportunidades de falhas, erros e dificuldades, seja no casamento, seja na relação dos filhos, para tratarmos essas coisas segundo o que as Escrituras nos dizem? Outro dia eu precisei conversar com o Emanuel. E aí nós sentamos. A gente tinha uma rotazinha para corrigir. Como eu não tinha um pastor para procurar, para conversar com meu filho, porque eu sou o pastor dele, então nós fomos conversar. Eu disse: meu filho, o que é que você sabe sobre Deus? Ele fez uma descrição do caráter de Deus. O que é que você sabe sobre pecado e sobre a nossa condição? Ele me descreveu a doutrina do pecado, o quanto nós estamos perdidos. Esse negócio aqui vai dar bom. Então vamos ajustar agora a rota. E na colocação da rota, da linha, eu ganhei o coração do meu filho, fazendo lembrar das verdades que lhe têm sido ensinada na mesa, na beira da cama, no momento em que nós ficamos a sós, no momento em que nós conversamos. Você tem ganho o coração do seu filho pela simples aplicação dos valores da palavra que você tem transmitido a ele. Você consegue entender isso? Porque isso é fantástico. Isso é maravilhoso.
Como é que você trata as dificuldades do lar? Com que tipo de argumentação? Eu só tenho uma. Meu filho, meu amor, meninas, nós temos um princípio. Nós temos uma regra. Nós temos um manual de conduta. É no lar, queridos, é em casa. Creio que uma das principais razões para esse fracasso é a falta de ênfase no culto doméstico em muitas igrejas e lares. Ele é algo opcional, ou, no máximo, uma prática superficial, como uma breve oração de agradecimento antes das refeições. Consequentemente, muitas crianças crescem sem nenhuma experiência ou impressão da fé cristã de adoração como uma realidade diária. Então, vamos aqui fazer aqui o exercício de transformar, de ornamentar o nosso lar em um ambiente de adoração. O pastor Joel Beck, ele diz o seguinte: conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na sociedade. É que nós queremos que seja ao contrário, né? Nós queremos que seja da igreja para casa, mas é de casa para a igreja. Conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. E na nação. O desafio é nós sairmos de uma secularização para uma verdadeira adoração. Então, vamos pegar essa família de Noé como exemplo. Tenho duas perguntas para você. Se Deus tivesse que lançar um plano para salvar essa sociedade terrível da qual nós vivemos, Ele poderia usar a sua família? Se Deus tivesse que começar um plano, um avivamento, uma mudança radical, se esse mundo tivesse que experimentar de algo assim, fervoroso de Deus, e ele precisasse de uma família, ele começa com poucos, seria o meu lar? Ou a minha casa está quebrada? Ele encontraria no meu lar os elementos para dizer: eu posso inflamar essa fagulha aqui. Se você tivesse que descrever o seu lar, se nós fôssemos descrever agora a nossa casa, desculpa aqui a expressão, como é que você definiria hoje o seu lar? Ele é um campo de futebol? Tem jogo todo dia, da Série D à Série A e aos campeonatos europeus? Seu lar é o quê? Uma CBF, uma Liga Europeia, é um grande estádio de futebol, televisão em tudo que é parede. Um casal me chamou para aconselhar sobre a dificuldade que eles estavam passando no relacionamento. Casal sem filhos, recém-casados. Eu tinha feito a celebração, a cerimônia.
Era a primeira vez que eu estava indo no lar deles depois do casamento. Quando nós sentamos na mesa, eles me fizeram passar pelo corredor, pela cozinha, não sei por onde. Eu disse, vocês vão se separar. Mas pastor, a gente está lhe trazendo para você dizer uma coisa que evite isso. Gente, uma casa que tem 4 televisões, vocês vão se separar. Vocês têm uma televisão na cozinha de vocês. Ora, o que a casa de vocês é aqui? Um estúdio da Rede Globo? Vocês estão trabalhando com jornalismo agora? Como é esse negócio? Queridos, o seu lar, ele seria mais assim um tipo de muros da lamentação? É só queixa, é só ai, é só ui, é só ai, 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 é só reclamação. O marido entra, reclama, a esposa sai, reclama, os filhos chegam e reclamam. A sua casa está assim, mais para um hospício, está todo mundo gritando, às vezes juntos. Ah, é? É quem grita mais alto? A sua casa é uma balada gospel? Som ligado o dia todo, com todos os tipos de música para os vizinhos tudinho. Como é que você descreveria? Hoje, a sua casa é um hospital, uma farmácia? Não, aqui em casa só tem remédio. Que é a casa do remédio. Aqui. Ou nós teríamos alguma casa que lembraria a casa de Josué? Você diria hoje à noite, meu irmão, minha irmã, família aqui reunida, que a nossa casa é um lugar, é um altar de adoração a Deus? Se a nossa resposta é não, ou se nós ficamos assim, meio assim, apertado nós estamos ruins. Nós estamos muito ruins. Porque a nossa casa tem que ser um altar de adoração. E como é que isso começa, irmãos? Começa pela família junta, reunidas para adorar a Deus. Um pastor colega disse o seguinte: devocional não é importante. Eu troco o devocional com os meus filhos para sair com eles e termos um tempo de qualidade e aproveitarmos e então fazermos coisas legais. Meu filho, isso aí é o bônus. Mas tomar sorvete, tomar açaí, comer uma pizza, não incute na cabeça do meu filho os valores cristãos, não. Fazer coisas legais com meus filhos nunca irá substituir o tempo que eu tenho com eles para nós pensarmos na essência de Deus, nos seus princípios e nos seus valores. Então, tem os 2 filhos aqui que podem subir aqui e dizer: o pai está mentindo. É uma boa oportunidade para eles. Conversar, tomar nosso açaizinho lá em Pires Ferreira, as opções não são muito, não. Nós tomamos nosso açaí. Eu dou show de bola lá em casa, faço pizza quadrada, redonda, de triângulo, de todo jeito. O negócio é nós fazer massa para nós, pode deixar. Bolo doce, bolo salgado, bolo bom, bolo ruim. Aí vai, nós suja a canzinha todinha que não tem.
bagunça lá na cozinha. Graças a Deus, a Alice não diz nada lá, beleza. Desde que entregue tudo limpinho, né? Isso é maravilhoso. Eu sou o melhor amigo dos meus filhos. Eles estão aqui, os dois, e as outras duas devem estar acompanhando agora. Eu sou o melhor amigo deles. Eu sempre conversei com eles e disse para eles que não há nada entre nós que não possa ser conversado, dito. Quando as minhas filhas estavam em transição da juventude, de ser criança para a adolescência, mudança de corpo e tudo, a Alice fez o papel dela lá, de conversar com a menina. Eu chamei as duas, disse a coisa bem direitinho. Meu amor, seu corpozinho vai mudar a partir de agora. Vai acontecer isso, 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 sem nenhum constrangimento. Porque isso aqui você precisa saber de mim. Já orientei meus filhos de todas as formas. Vão para a escola, o Emanuel gosta de um treino na quadra, do futebol. Ninguém toca em você, nem o titio, nem a titia, o professor, o colega, o primo, ninguém toca. Tenho essas conversas mais abertas com os meus filhos. E assistimos futebol, sofremos, rapaz, mas não é pouco não. Bichinho do Emanuel vem com os pai, eu vou desistir. Meu filho, não desista não, meu filho. Não, aí também já é alejo demais, né? Aí também já é. Pai, mas também o bichinho pegou logo a era, ele tem 13 anos, ele pegou a era de sequidão de título. Mas eu peguei, nós ser tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, nunca ir para o outro lado do continente sem voltar com a taça, né? Eu já dei a dica todinha. Tricolor paulista, rapaz. Mas o sofrimento está grande. Queridos, isso não substitui eu sentar com os meus filhos, com a minha esposa, e nós falarmos das grandezas de Deus, dos valores de Deus, de nós meditarmos. É na nossa mesa, na sala da nossa casa que nós conversamos, e ali sai tantos questionamentos, perguntas, e conhecimento da verdade de Deus. Pois bem, nós enxergamos isso na família de Noé. Como vivia a sociedade de Noé? Porventura, irmãos, a nossa sociedade é pior do que a sociedade de Noé? Estava tudo distorcido. Não havia valores morais, éticos, não havia adoração a Deus. Mas lá nós encontramos uma família, onde o esposo era um líder espiritual do seu lar. Parêntese, não é tema, mas eu preciso lembrar, e eu espero que essa não seja a realidade dessa comunidade. Mas nós vivemos uma falência de liderança masculina, de homens que sejam exemplos para os mais jovens. Os homens estão abrindo mão da condição de liderança. Nós não sabemos como será o futuro da igreja e, consequentemente, a família está desmantelada, porque os homens não têm mais assumido o seu papel de líderes do lar, de líderes espirituais, daqueles que conseguem manter a coisa centralizada. Nós não reunimos a família. Deixa para lá, ninguém toma de conta. A esposa esperando que o esposo finalmente, naquele dia, chegue e diga: hoje ninguém sai, nem ninguém entra, hoje é só nós. Noé é um líder espiritual. A esposa de Noé, uma auxiliadora indônia. E os filhos de Noé,
filhos obedientes. Em meio a quê, irmãos? A uma sociedade corrompida. E o que é que nós temos ali? Que Deus, Noé achou graça. Noé foi encontrado justo. E qual é a expectativa disso? Era que em meio a toda aquela sociedade, havia uma família, um lar, uma casa, aonde Deus era honrado. Se você ler novamente o versículo 9 e 10, você vai ver uma descriçãozinha muito interessante. É que na história da família de Noé, tinha alguém incluso. Olha aqui para mim, nós vamos já concluir, mas deixa eu lhe dizer aqui. Pense na sua família. Agora, rapidinho, dos que moram com você no mesmo teto. Porque tem os que... Mas se você quiser incluir todos, inclua. Você pensou? Deu para pensar aí rapidinho? Se eu lhe pedisse aqui para levantar a mão e com os dedos gesticulasse, me dizendo quantas pessoas tem na sua família, se você gesticular com 5, seria eu, a esposa, o quê? E 3 filhos, 2 meninos e uma menina, seria mais ou menos isso. Se você gesticular com 3, seria o esposo, a esposa e um filho, seria mais ou menos isso. É assim que nós contamos? As pessoas contam a família assim, ó. Eu, a Maria, os meninos em ré comedor de rapadura e um cachorro. Eu tenho um cachorro. Irmãos, tudo é sobre Deus. Na família de Noé, Deus estava incluso. Nossa família não começa com nós, começa com Deus, com José, com a Joana e com Joaquim. Até nisso, nós erramos, às vezes excluindo Deus da nossa história. No meio de uma geração perdida, Noé andava com Deus. Você lê esse texto na Bíblia, isso é muito pequeno. Noé andava com Deus. Qual é a profundidade de Noé andar com Deus? A vida de Noé era uma vida devotada a Deus e ele vivia em adoração a Deus juntamente com a sua família. Pois bem, vamos aplicar aqui. Qual é o nosso desafio? Nosso desafio é a adoração. Aonde é que começa essa adoração? No lar. A igreja é um bom local, um local necessário que temos de compartilhar da nossa fé, de nos fortalecermos e sabermos os desafios que temos e outros irmãos também convivem com eles. Que aqui também nós adoramos a Deus. Mas se a nossa adoração se resume aqui, e se nós chegamos em casa, depois do culto e da conferência missionária, 2 ficam no sofá, cada qual vai para o seu quarto, e acabou-se a conversa, está ruim. Se nós não temos nos reunido, se não todos os dias, mas nós temos um dia certo da semana que nós cultuamos a Deus e fazemos devocionais. Qual é a adoração em casa? Então, eu quero lançar o desafio de que se haja a prática
de adorar em casa. E você vai dizer, é muito difícil, pastor. A nossa família é de um contexto que você não consegue imaginar. Um trabalha de madrugada, o outro sai de manhã, o outro trabalha até de noite, o outro viaja. Irmãos, essas são as barreiras das quais nós temos que vencer para aplicar o princípio que precisa ser aplicado. Eu queria desafiar a igreja, aos queridos irmãos. Amanhã falarei de manhã sobre a vida, tem de manhã, né, irmão, pastor José? A vida devocional no lar. Mas, irmãos, é imprescindível e urgente de que as famílias voltem a se reunirem por um período do dia, onde a palavra é lida, onde uma música é cantada, onde orações são feitas e onde há diálogo. Onde há diálogo entre a família. Qual é o maior desafio da família cristã nos dias atuais? Vou perguntar de novo, porque os irmãos ficaram assim meio tímidos, né? Respire. Qual é o maior desafio da família cristã nos dias atuais? E onde essa adoração tem berço? Que o Senhor Deus nos ajude a adorá-lo em casa. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, o desafio dela aos nossos corações. Senhor, palavras que nos confrontam, mas elas são necessárias. Nós queremos ter as nossas famílias, Senhor, cumprindo o propósito pelo qual ela existe. Adorar ao Teu santo nome. Nós te louvamos, assim, em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. Amém. Amém, irmãos? Amém? Vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, né? Ontem nós vimos o quanto tem sido prejudicial as mídias sociais no meio da família, o quanto tem separado, né? O quanto tem quebrado esses vínculos, e hoje a gente tem visto a importância do culto doméstico, né? O quanto é importante. Ele falando aqui, eu me lembrei que quando eu estava na casa do irmão Zé, a gente tinha costume, né, de fazer esse culto doméstico. Eu e a Ivete, irmãos, a gente teve essa ideia de fazer, e era um momento que a gente colocava na mesa as nossas debilidades, um momento que a gente compartilhava da palavra de Deus, e era realmente um momento edificante. A gente orava todo dia, apresentava a Deus. Só o irmão Zé que tinha um pedido todo dia, né, irmão Zé? Orava por sabedoria todos os dias. Hoje o irmão Zé é uma nova criatura, né, irmão Zé? Amém? Então, é muito importante, irmãos, isso realmente acrescenta nas nossas vidas, é algo que edifica, é algo que realmente nos faz crescer como família, como corpo. Então, que possamos realmente colocar em prática culto doméstico em nossas vidas. Amém? Convido vocês a ficarem de pé. Vamos louvar, declarar que nossa família é um projeto de Deus. Nossa família não foi criada para um propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Então, apresente a Deus sua família nesse momento, agradeça e glorifique ao Senhor. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai, que como autoridade no lar
unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renova em mim e também no meu lar. Aleluia. Que seja esse nosso desejo, glorificar ao Senhor. Mais uma vez, vamos cantar. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. Declare: o inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renova em mim e também no meu lar. A igreja declare: o inimigo não. O Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renova em mim e também no meu lar. E também no meu lar. Glória a Deus. Então, irmãos, palavra, com certeza, uma palavra desafiadora, né, para nós, para nossas famílias, que possamos estar atento àquilo que o Senhor vai nos comunicar nesses dias. E hoje, assim, biblicamente, foi um desafio, né, adoração no lar, né? Adoração é o nosso princípio maior, e nós não podemos abrir mão desse princípio, né, desse valor cristão. E entendendo que o inimigo, ele, como foi dito nessa noite, ele potencializou, né, os meios para atacar a família. Mas nós temos uma arma que é poderosa, que alcança os objetivos, ela é eficaz, como Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração. Então, nós temos a palavra de Deus, que é infalível, que é inerrante, que é suficiente. Nós queremos, quem deseja uma família saudável, amém? Está aqui o segredo, né? É os princípios e os valores. Nós não podemos abrir mão daquilo que principalmente foi falado aqui nessa noite. Então, queria aqui encerrar esse tempo, né? Fazendo o desafio. Amanhã, pela manhã, o pastor vai estar falando sobre a vida devocional no lar, né? Então, nós vamos abrir um tempinho pela manhã, né? Para fazer perguntas. Então, venha pela manhã. À noite também, às 18 horas, o pastor vai estar aqui também, o pastor Cícero, né? E vai continuar falando. Eu já li esse livro, né? Devoção do Lar, do Joel Bick, e é um livro muito bom. Eu fui pegar ali para apresentar aqui fui na minha biblioteca e eu emprestei uma pessoa e só tem um problema, eu nunca sei para quem eu empresto, né? E aí eu ia apresentar esse livro, muito bom, fala sobre essa devoção do lar, né? Esse momento que nós devemos viver no lar, né? A adoração começa no lar, e como foi dito aqui, a igreja é uma extensão da família, e a adoração começa lá, né? Então, que possamos investir mais, irmãos. Não está fácil, é como o pastor disse aqui, né? Que há muitos desafios para nossos filhos lá fora, e eles precisam tomar decisões, mas se eles tiverem a palavra de Deus, que é suficiente, eles vão acertar na vida, né? Nós não vamos andar para toda a vida, né, estar sempre ao lado deles, mas quando eles têm a palavra nos seus corações, eles vão tomar decisões acertadas. Amém? Que Deus abençoe você que veio nessa noite como visitante, que Deus abençoe a sua vida. Não desperdice essa oportunidade, amanhã 8h30, para estar aqui também conosco, né? E o pastor vai continuar ministrando a palavra do Senhor, falando desse assunto, né, tão importante, os desafios atuais para a família, né? Um assunto muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, para essa cultura que ataca diretamente os nossos valores, nossos princípios, e nós não podemos negociar desses valores, abrir mão dos nossos valores, irmão. É isso aqui que sustenta a família, é isso aqui que sustenta uma sociedade saudável. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou encerrar esse momento, agradecendo a você também, que nos acompanhou nessa live. Eu peço os meninos aí que não fechem a live, para também encerrarmos aqui com uma oração, e agradecer a todos, né? E queremos convidar todos a ficarem de pé, para a gente encerrar com esse momento de oração, e orando pelas famílias aqui presentes, por aquelas famílias que nesse momento estão nos acompanhando nessa live. Que Deus abençoe e que você se sinta desafiado para estar nesses dias, nesses momentos, para se fortalecer, para se apegar à palavra de Deus e combater esses males atuais, né, que tenta destruir as nossas famílias. Amém? Querido Deus, querido Pai, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade no qual nós fomos ministrados pela sua palavra, através da instrumentalidade do pastor Cícero, que comunicou a sua palavra, que é suficiente, que é a arma, a única arma poderosa, que ela não precisa ser mudada, ou Deus não precisa inovar, porque essa palavra ela é para todo o tempo, ela não para, ela é atual, e ela é eficaz para alcançar todos os objetivos que nós precisamos nessa vida, que nós nos apeguemos à sua palavra, que busquemos ela de todo o nosso coração, que apliquemos nas nossas famílias, e que comecemos em adorar o Senhor dentro da nossa casa, que haja adoração no lar, Deus, em cada família. Abençoe cada família aqui nessa noite, que o Senhor restaure cada relacionamento, filhos, que o Senhor possa, Deus, trazer adoração para o seu lar. Pai, abençoe, Pai, e nós te pedimos sua graça, seu amor, que o Senhor nos sustente, mediante o conhecimento da sua palavra, que a paz do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
esteja sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos, que Deus abençoe.